Olá, gente! Olha aqui, ó, mais uma vez aí, que é o diácono José Alberto. Glória a Deus, glória a Jesus, amém? Vamos fazer aqui essa live, né? Tá aqui, ó, quadro negro, tá aí, ó, o quadro negro. Lá eu escrevi, lá, ó, o véu se rasgou, Mateus, capítulo 27, versículo 51, amém? O véu se rasgou, fiz ali um triângulo, aquilo ali, ó, certo? Simbolizando ali o véu rasgado, o véu se rasgou dentro do templo. Dentro do templo, sim, quando Jesus estava lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, aconteceu isso aí, ó. O véu se rasgou dentro do templo de Salomão. Mas aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Entenda bem, querido. Se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, né, para ser o salvador da humanidade e salvador do povo judeu, né, com referente aqui mesmo a Lucas capítulo 2, vamos lá, Lucas capítulo 2, o que é que diz lá no capítulo 22, versículo 29, vamos saber o que foi que realmente aconteceu quando Jesus nasceu e foi levado, apresentado ao sacerdote Simeão, né, lá dentro do templo de Salomão. Veja o que foi que ele disse aqui, ó. Agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, porque a tua palavra, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Olha só. Quando Jesus foi levado ao templo, quando ainda bebê, foi levado ao templo e foi apresentado, né? Teve que passar pela circuncisão. Quando Jesus nasceu, foi levado ao templo de Salomão, levado ao sacerdote Simeão. Então Deus disse para Simeão que ele não morreria enquanto não visse a promessa. Estava muito velho, né? Eu estava velho. E Deus fez essa promessa a ele, que ele não morreria enquanto não visse a promessa. Sim. E ele pegou Jesus pelo braço, o levantou pelas mãos, né? E fez essa oração: Senhor, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Luz para as nações e para a glória do teu povo Israel. Então Jesus veio ao mundo fazer mesmo o quê? Fazer mudança. Jesus, ele veio fazer mudança. De acordo com Hebreu, capítulo 7, versículo 12. Ele veio fazer mudança na lei. Na lei de quê? Lei de Moisés. Lei, né? Agora entra a graça. Vamos falar a respeito dessa questão. Então, veja aí, Jesus nasceu debaixo da lei, de acordo com Gálatas. Capítulo 4, versículo 4, Jesus nasceu debaixo da lei para redimir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, da lei de Moisés. Veja que Jesus, ele sim, por algumas vezes Jesus entrou no templo. Lá dentro do templo, né? Os moradores do templo, os sacerdotes, escribas, anciões, de Israel. E o templo estava lá como o quê? Como casa de negócio, né? Covil de ladrões. E Jesus expulsa todo mundo. Outra vez Jesus entra dentro do templo, no capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23 de Mateus, Jesus entra lá dentro do templo, ele, a multidão e os seus discípulos. O que é que Jesus vê lá dentro do templo?
no capítulo 23 de Mateus, ele vê o quê? Uma santidade aparente no meio de toda a liderança de Israel. Ele vê uma santidade aparente. Eles demonstravam por fora uma coisa, mas por dentro vivia outra. Que foi que Jesus disse? Olha só, estão sentados na cadeira de Moisés, escribas e fariseus. Parecendo um sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro sujo. Então você veja como é que estava a situação da liderança de Israel quando Jesus entra dentro do templo com a multidão e os seus discípulos. Jesus por 8 vezes repreende toda a liderança de Israel, chamando de hipócritas. Todos de hipócritas. Jesus diz: vocês fecham a porta do reino dos céus aos homens, nem entra, nem deixa entrar os que estão entrando. Vocês entram na casa da viúva, devora a casa da viúva. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Eles estavam onde? Estavam dentro do templo. Sentado aonde? Na cadeira de Moisés. Escribas e fariseus. Quem sentasse na cadeira de Moisés era para passar a questão da lei de Moisés. Era para passar aquilo que estava na lei de Moisés. O povo teria que dizimar. As pessoas teriam que ofertar. As pessoas teriam que fazer circuncisão. As pessoas teriam que fazer sacrifício de animais. As pessoas teriam que guardar sábado. Teriam que guardar as festas judaicas. Para a prática, tudo isso saía da cadeira de Moisés, essas ordenanças. Agora eu desafio você, toda a liderança religiosa e o mundo. Eu desafio todos vocês agora e pergunto: qual foi o tempo, a época? Qual foi o momento em que Jesus entrou dentro do templo e sentou na cadeira de Moisés? Jesus sentou na cadeira de Moisés? Quem senta na cadeira de Moisés era para quê mesmo? Era para cobrar do povo o quê? A questão das leis cerimoniais. Na questão das leis morais, a questão dos mandamentos. E as leis cerimoniais, como na prática dos dízimos, das ofertas alçadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado e festa judaica, tudo isso aí dentro do templo. Mas quando Jesus vai saindo do templo, no capítulo 23 de Mateus, para entrar o capítulo 24, Jesus vai saindo do templo. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? Jesus profetiza a queda do templo. Jesus diz: não vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Que não seja derrubado. O templo de Salomão ia cair por cima da cadeira de Moisés. Sim, o templo de Salomão ia cair por cima da cadeira de Moisés. Querido, Jesus entrou no templo. Agora eu pergunto a vocês, desafio toda a liderança religiosa do mundo inteiro. Quando foi que João Batista entrou dentro do templo de Salomão? Quando foi que João Batista entrou dentro do templo de Salomão? Jesus entrou, mas não sentou na cadeira de Moisés. A mesma coisa João Batista. João Batista nunca entrou no templo de Salomão, nunca sentou na cadeira de Moisés. Não, nunca sentou na cadeira de Moisés. Por quê? Quem sentava na cadeira de Moisés? Escribas e fariseus. Sim, pondo o jugo e o fardo nas costas dos homens, para os homens praticar quando eles não mexem o dedo, o jugo, esse fardo de que mesmo? Das leis cerimoniais, como dízimos, as ofertas alçadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, as festas judaicas. Tudo isso nas costas de quem? De todos os judeus que servia a Moisés, de todos os judeus que tinha por nome o quê? Fariseu. Porque fariseu sentado na cadeira, fariseu obedecendo às ordens daqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés.
Então, quando Moisés, como guia espiritual do povo de Israel, ao povo hebreus, quando eles saíram do Egito, sim, Moisés, guia espiritual do povo, começa agora a aplicar leis, estatuto e juízo para mais de 2 milhões de hebreus, para que saísse debaixo do quê? Daquela questão da lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 8, Malaquias capítulo 4, versículo 4. Então, lembrai-vos da lei de Moisés, no céu, o qual mandei em Horebe para toda Israel, seu estatuto e juízo. Para toda Israel. Sim, para toda Israel. Então, Israel sempre vivendo. Para quê? Se Deus aplica leis, estatutos e juízo para todo o povo, é porque Deus queria ocupar a mente de todos os hebreus, de mais de 2 milhões de hebreus, para quê? Para que eles esquecessem totalmente o que eles aprenderam dentro do Egito, na questão da religiosidade lá do Egito, a religiosidade pagã, na questão de adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a ela, não servirás a ela, não adorarás a elas. Deus está condenando a prática, adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura. Versículo 23 do capítulo 20 de Êxodo: não faça deuses comigo, não faça deuses comigo, não, deuses de prata, deuses de ouros, não faça para vocês, nem para mim, nem para vocês. Isso sim, Deus estava usando Moisés através da lei para aplicar isso para mais de 2 milhões de hebreus. Teria que o povo obedecer. Teria que o povo obedecer todo o tempo às leis e os mandamentos. Sim, tinha que obedecer. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com o passar do tempo? O que foi que aconteceu com o passar do tempo, 1.300 anos de Moisés a Cristo? O que foi que aconteceu? Caíram. Israel caiu. Israel quebrou com as promessas. Israel quebrou os mandamentos. Israel quebrou com as leis. Então a lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou. Nenhuma coisa aperfeiçoou com base em Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Com base em Hebreus, vamos lá. Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19, diz assim: Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte tem traduzida uma nova, melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou, agora vem Cristo, pondo agora a sua graça para chegarmos a Deus. Para chegarmos a Deus. Então a lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou. Nenhuma coisa aperfeiçoou. Então, o que é que diz aqui no capítulo 8 de Hebreus, versículo 7? Porque se a lei de Moisés fosse repreensível, não teria buscado lugar para Cristo. Não teria buscado lugar para o segundo. Se o Velho Testamento fosse repreensível, a lei de Moisés fosse repreensível, não teria buscado lugar para o Segundo Testamento. Versículo 13. Diz aqui, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. O segundo, sim, o Novo Testamento envelheceu o primeiro, o Velho Testamento. Ou seja, perto está de acabar. Sim, a lei de Moisés estaria perto de acabar se caso aparecesse Jesus Cristo. Sim, o sacerdote da tribo de Judá. Enquanto Moisés era da tribo levítica, sim, tribo levítica, todo sacerdote que era levantado na lei de Moisés, com base em Hebreus capítulo 7, versículo 28. Todo sumo sacerdote constituído na lei de Moisés, homens falhos, homens fracos, foi todos eles fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois, sim, Deus está dizendo o quê? O escritor aos Hebreus está dizendo o quê? Deus constitui Jesus Cristo, seu Filho, como sacerdote perfeito, sacerdote para sempre, para toda a eternidade. Por quê? Porque o sacerdote de Moisés não podia ser sacerdote para sempre por ser falho. Ele prestava sacrifício pelo povo, sacrifício pelos pecados do povo e por si mesmo por ser falho.
Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 3. Ele prestava sacrifício pelo povo e por si mesmo, por ser falho. Então Jesus, como sacerdote perfeito, não dependeu do templo de Salomão. Não dependeu do templo de Salomão, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Você vê Jesus habitando em templo feito por mão de homem, ele sendo Deus? Não. O que foi que ele fez? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Cristo subiu ao céu, ao santo do santo, subiu ao céu, no lugar do santo e assentou-se à destra do Pai. Está sentado à destra do Pai, intercedendo por esse careca, intercedendo por mim e por você. Diante do Pai. Por quê? Versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus. Já não temos sacerdote humano. Já não temos sacerdote humano que possa compadecer-se da vossa fraqueza. Já não temos sacerdote da classe levítica. Já não temos sacerdote que foi formado por esse mundo que possa interceder ou prestar sacrifício pelo meu pecado. Não, Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, mas na lei de Moisés tinha um jugo. Na lei de Moisés tinha um fardo que só Jesus Cristo poderia tirar. Se só Jesus Cristo poderia tirar, sim, o que é? A questão da lei de Moisés, que se tornou fardo por não praticar, por não cumprir, por não obedecer. Então se tornou-se um fardo. O dízimo tornou-se um fardo. As ofertas ossadas tornou-se um fardo. A circuncisão tornou-se um fardo. O sacrifício de animal se tornou-se um fardo. Guardar todo momento os sábados tornou-se um fardo. Fazer festa judaica todo o tempo se tornou-se um fardo que só Jesus Cristo poderia tirar. Só Jesus Cristo poderia tirar. Mas Jesus profetiza a queda do templo. Sim, quando Jesus está na cruz, o véu se rasga. Quando o véu se rasgou no templo de Salomão, sai fora classe levítica. Sai fora todo sacerdote constituído na lei de Moisés, falho e fraco. Sai fora. Leva contigo teus dízimos, leva contigo as tuas ofertas ossadas, leva contigo a tua circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, leva contigo, porque eu vou fazer mudança. Jesus veio e fez mudança. Hebreu capítulo 7, versículo 12. Mudança o sacerdócio necessariamente faz mudança da lei. Se faz mudança da lei. Versículo 14 e 15, o sacerdote da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, entra. Querendo o quê? Moisés saia fora. Sai fora, Moisés. Leva contigo teu sacerdote falho e fraco. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Todo sacerdote constituído na lei de Moisés, falho, fraco. Fraco. Você sabe o que é fraqueza? Então, já não existe mais sacerdote no período da graça. Não existe mais sacerdote no período da graça. Com base em Efésio. O apóstolo Paulo lá escrevendo, diz o quê? O que vai dizer? Capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Tendo Cristo cumprido todas as coisas, subiu acima de todos os céus. E deu uns para evangelistas, outros para evangelistas, pastores, apóstolos, profetas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos homens. Para quê? Para ter uma base, uma linha completa do conhecimento do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Para que nós venha se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. O véu se rasgou. Quando o véu se rasgou dentro do templo, sai fora, Moisés. Por quê? Porque antes
que viesse Cristo, antes que viesse João Batista, estaria todo o povo ainda debaixo da lei de Moisés, de acordo com Gálatas, capítulo 3, versículo 22, 23, 24, 25. Enquanto Jesus Cristo não viesse, estaria todos ainda na lei de Moisés, todo mundo debaixo da lei de Moisés, todo mundo debaixo do judaísmo, todo mundo debaixo do jugo e do fardo pesado da lei de Moisés. Todo o tempo teria carinha lá, aqueles caras lá, fariseus, escribas e fariseus, sentado na cadeira de Moisés, obrigando você a viver a lei de Moisés. Traz teus dízimos, traz teus dízimos, traz tua circuncisão, faz a tua circuncisão, traz a tua oferta, teu sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Um jugo e um fardo de 1.300 anos. Um jugo e um fardo de 1.300 anos que só poderia tirar quem? Cristo Jesus aparecendo, sim, o sacerdote da tribo de Judá. Sim, chegando o teu sacerdote da tribo de Judá, sai fora, Moisés. Sai fora, Moisés. Porque chegou Cristo. Mas Cristo ia sentar na cadeira de Moisés? Não! Jesus não estava dependendo do templo de Salomão. Não! Todos que iam a João Batista e era batizado, não tinha mais compromisso com a lei de Moisés, não tinha mais compromisso com o templo de Salomão, não tinha mais compromisso com aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés. Não, quando a pessoa desce as águas, você não tem mais compromisso com o judaísmo, você não tem mais compromisso com Moisés, você não tem mais compromisso com o islamismo, você não tem mais compromisso com o paganismo, você não tem mais compromisso com religiões de seita. Não, você fechou com Cristo. Você fechou com Cristo quando você foi a João Batista, quando todos iam a João Batista e era batizado porque João apareceu do deserto. João não saiu do templo de Salomão. Me prove na Bíblia que João veio do templo de Salomão. Você vai ler de Gênesis, Apocalipse, nunca vai encontrar. Porque João Batista veio do deserto. João Batista veio do deserto. João Batista veio do deserto. Não veio do templo de Salomão. Não. Por quê? Porque dentro do tempo de Salomão o povo estava vivendo outra lei, estava vivendo outro evangelho, estava vivendo o judaísmo, estava vivendo Moisés. E todos que iam a Cristo saíam de Moisés. Porque Moisés deixou na lei o seguinte: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Caso vocês não obedeçam, caso você não aceite esse profeta, vocês vão ser exterminados. Mas eles esperavam um Jesus que viesse sentar-se na cadeira de Moisés. Coisa que Jesus nunca fez. Jesus nunca fez isso, sentar na cadeira de Moisés. Se Jesus tivesse sentado na cadeira de Moisés, ia cobrar de você seu dízimo, as suas ofertas ossadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Se Jesus tivesse sentado na cadeira de Moisés, então seria hipocrisia se eu chegasse aqui pregando isso, dizendo que Jesus sentou na cadeira de Moisés. Você está pegando heresias. Dizer que Jesus sentou na cadeira de Moisés e cobrou do povo dízimo. Não, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dão o dízimo do hortelã, do endro e do comil. Jesus está mandando dar. Jesus disse: podia até fazer isso. Mas por quê? Porque Jesus está na lei. Jesus estava debaixo da lei. Mas caso ele morrendo, caso ressuscitando, o Velho Testamento sairia de cena. Por quê? Com a morte, porque o testamento só tem valor com a morte de alguém, do testador. E Cristo morrendo e ressuscitando, o Segundo Testamento teria valia com base em Hebreus. Capítulo 9, diz aqui, capítulo 9 diz assim, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto estiver vivo o testador? Então aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 17, Cristo teria que morrer para o Segundo Testamento ter valia e sair de cena o Velho Testamento. E o Velho Testamento foi abolido por Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quem lê Moisés, quem segue Moisés, quem pratica a lei de Moisés, está crucificando Cristo, está debaixo da maldição. Sim, na prática dos dízimos, das ofertas ossadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado e festa judaica.
Capítulo 11 de Mateus, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos quantos estão cansados. Cansados de quê? De Moisés. Cansado de todo tempo levar dízimo, de todo tempo levar oferta ossada, de todo tempo fazer circuncisão, de todo tempo matar o animal pelo pecado do povo, todo tempo guarda o sábado, todo tempo festa judaica. Vinde a mim, vós que todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo e esse fardo de Moisés sempre vai ser pesado. A questão dos dízimos, das ofertas ossadas, sacrifício de animais, guarda o sábado, tudo isso aí, circuncisão vai ser sempre pesado nas costas de vocês. Mas Jesus veio e tirou. Mas como é que Jesus poderia tirar tudo isso das costas de todos os judeus? O véu se rasgando e o templo caindo. O templo caiu por cima da cadeira de Moisés, expulsando totalmente os escribas e fariseus da cadeira de Moisés. Sim, o véu se rasgando. Sai fora, Moisés. Sai fora, Moisés. Leva contigo teus dízimos. Leva contigo a tua circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Leva contigo as tuas ofertas ossadas. Porque quem chegou agora foi Jesus Cristo, que fez mudança. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Quando você é batizado nas águas, você não tem mais compromisso com Moisés. No momento que você desce as águas e começa a praticar a lei de Moisés, foi em vão o teu batismo. Foi em vão sua convenção. Porque você está crendo em Moisés, não está crendo em Cristo. Entendeu como é que as coisas? Nas igrejas se prega Cristo, no campo de evangelismo, lá dentro vive Moisés, dando dízimo e guardando sábado, que fazia só Deus sabe o que é, da lei de Moisés. Eita, gente! Os brasileiros, a igreja de Jesus, meu Deus, está numa fase difícil. Por quê? Porque está no adultério, está traindo o seu noivo, está traindo o seu esposo. Com quem? Com Moisés. Com Moisés. Não pode servir a dois senhores. Não pode servir a dois senhores. Servir a Cristo e servir a Moisés. Não pode servir a dois senhores. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Capítulo 1 de João, versículo 17, João Batista, dizendo: João Batista nunca foi o tempo de Salomão. São João Batista, João Batista estivesse sentado na cadeira de Moisés, estava cobrando de todas as nações dízimos, as ofertas ossadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, ajuda. Mas João Batista nunca entrou no templo. João Batista chegou, estava pregando a graça, anunciando a graça de Cristo. E todos que João Batista era batizado nunca voltaram ao tempo de Salomão. De verdade, Edir Macedo. Edir Macedo, será que Edir Macedo sabe disso? É porque Edir Macedo fez a época do tempo de Salomão para viver a lei de Moisés. Viver a lei de Moisés. O templo ainda para esse cara não caiu. O templo para muitos pastores parece que ainda não caiu. Eles pegaram a cadeira de Moisés e trouxeram para as nações. E em cima da cadeira de Moisés aí fala que ele cobra. Foi daí obrigando o gentil a viver como judeus. Vivendo como judeus, Paulo disse na presença de Pedro e os demais: nós somos judeus por natureza, não pecador entre os gentios. E porque você obriga, então porque você está obrigando o gentil a viver como judeus? Não faça isso, Pedro. Não faça isso demais, apóstolo. Olha, Cristo lá na cruz, quando o véu se rasgou, isso aí foi abolido. Isso aí foi abolido. Então nós temos a fé em Cristo, não é em Moisés. Não é em Moisés. Tá aí, ó, o quadro negro, o véu se rasgou. Mateus capítulo 27, versículo 51. Irmãos, não sejam mais enganados. No dia que você se batizou, desceu as águas, você não tem mais compromisso com Moisés. Você não tem mais compromisso com o judaísmo. Você não tem mais compromisso com tua seita, religião. Quando você é batizado nas águas, você não tem mais compromisso de viver a lei de Moisés, as leis cerimoniais. Você não pode estar mais levando dízimo, nem guardando sábado. Pare com isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Se Paulo chegasse aqui em pleno século 21, todas essas igrejas, muitas igrejas iam ser reprovadas. Não ia ser aprovada, seria reprovada. Porque ele falou lá na cara de Pedro e os demais apóstolos. Porque nós somos judeus por natureza, não pecador entre os gentios. Porque vocês estão obrigando os gentios a viver como judeus. Não faça isso. Esqueça essa questão de dízimo, a oferta ossada, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa, ajuda, esqueça tudo isso. Nós estamos vivendo a graça. Sim, e a contribuição, Alberto, da graça. Da graça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. A cada um contribui aquilo que propõe no seu coração.
aquilo que propõe no seu coração, aqui a oferta voluntária, aquilo que você sentir desejo de contribuir com a obra de Deus. Eu tenho certeza que o cara rico, milionário, não vai contribuir com a obra de Deus dando migalha, dando miséria. Não, ele vai contribuir abençoando a obra de Deus, a obra missionária. Mas a questão de dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. O que era dinheiro é oferta alçada. Prato, ouro e o cobre. Meu Deus. Até quando o povo vai aprender? Até quando as lideranças vão aprender a ter vergonha na cara e vão ensinar direitinho aos rebanhos? Por quê? Porque Jesus subiu tendo cumprido todas as coisas, e ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas. E querendo que o aperfeiçoamento do santo, querendo ver o meu aperfeiçoamento, teu aperfeiçoamento, crescendo na unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. Do Filho de Deus, não é de Moisés, não é de Moisés. Conhecimento de Moisés, vocês estão morrendo. A igreja está indo de mal a pior em Moisés. Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é na lei de Moisés, não é em Moisés. Está morrendo, a igreja está morrendo. O povo está morrendo. Está morrendo a igreja. Se Jesus vir hoje, misericórdia. Não vai subir. Não vai subir porque o povo está pegado com Moisés. Não estão pegados com Cristo. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Amém? Amém.